Olá, meu amigão, então vamos continuar. A gente acabou de falar um pouquinho sobre o estágio probatório, eu te falei inclusive das diferenças existentes entre o que a lei fala e o que a jurisprudência fala. E só pra gente fechar, que acabou ficando um pedacinho para trás, tá aqui, ó, a posição do Supremo Tribunal Federal que eu mencionei para vocês. O STF fala sobre o estágio probatório o seguinte: a emenda 19, que foi a emenda que fez a alteração, que alterou o artigo 41 da Constituição Federal para 3 anos o prazo de aquisição de estabilidade no serviço público e, por interpretação lógica, o prazo do estágio probatório também. Então, a gente tem o Supremo dizendo que, por força desta emenda constitucional, que é a 19 de 98, que alterou o artigo 41, que falava em 24 meses, e aí, lá nessa alteração, a estabilidade passou a ser para 3 anos, segundo o Supremo, por uma interpretação lógica, o estágio probatório também deve estar ligado à ideia de 3 anos. Mas como eu bem frisei para vocês, isso é posição do Supremo Tribunal Federal, isso é jurisprudência, tá? A gente sabe que a Lei 8.112 ainda não foi mudada, mas é importantíssimo você entender isso, belezinha? E o que rola? Qual é a vantagem de ter estabilidade ou não ter estabilidade? Aqui, ó. Perda do cargo do servidor público apenas em caso de sentença judicial transitada em julgado. Sentença judicial transitada em julgado. Enquanto o servidor público está no estágio probatório, ele pode perder o cargo por uma sentença judicial que não transitou em julgado. Agora, adquirida estabilidade só com o trânsito em julgado. Processo administrativo com ampla defesa, procedimento de avaliação de desempenho na forma da lei complementar com ampla defesa. E lembrando o seguinte, procedimento de avaliação é justamente a avaliação do estágio probatório. Aqui, o servidor ele tem direito à ampla defesa. Ou seja, não gostei da minha avaliação, não concordo, refaz. É um processinho administrativo, é um procedimentozinho administrativo. Só uma dica. Só uma dica para você lembrar e ficar sempre ligado nessa história. Advogados são essenciais em processos administrativos? Não. A OAB detesta ouvir isso, né? A OAB entende que os advogados são essenciais até para fazer bolo de fubá, tá? Mas o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula e essa súmula diz o seguinte: a ausência de advogado em processo administrativo não gera nulidade. Tá aqui, ó. Ampla defesa administrativa não exige a presença do advogado. Súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. E essa é a dica do finalzinho da nossa aula, que na verdade era para ter ficado no outro bloco, mas tudo bem, a gente já fechou aqui tranquilo. Agora sim, a gente vai falar de remuneração de servidores públicos, empregados públicos, segundo a Administração Pública Federal. Vamos falar daquilo que interessa a todo concurseiro, né? O faz-me rir. O bereré, a bufunfa, o arame, aquilo que você está perseguindo, uma remuneração garantida, legal, bacana, para te dar uma vida digna, né, de um trabalhador. A gente bem sabe que a administração, que a iniciativa privada, ela tem diversos atrativos, digamos assim. Mas você não tem uma estabilidade, você não tem a segurança de receber a mesma quantia de dinheiro todo mês. Não tem isso. Na administração privada isso é um pouco mais complicado. Porém, a administração pública é para quem tem perfil, para quem gosta, porque ela pode ser muito chata, monótona, né? Então você tem que pensar muito bem naquilo que você quer para a sua vida profissional. Existem grandes profissionais da iniciativa privada que não iriam para o serviço público nunca, nem amarrados, nem para cumprir pena. E existem grandes profissionais no serviço público que não saem da administração pública por nada. Por quê? Porque eles têm valores. Quando você identifica o seu valor, meu amigão, aquilo que te interessa, aquilo que você quer, de coração e com a mente tranquila, você tem que buscar. Por isso que eu falo para os meus alunos, passar em concurso público é um objetivo, é uma meta, digamos assim, a ser perseguida. Mas persiga seu objetivo, persiga sua meta, sabendo que o seu coração está em paz, sabendo que a sua mente está em paz. Porque muita gente boa por aí faz concurso público pensando só nisso aqui, ó. Só na remuneração, só na remuneração, só na remuneração. E aí passa, porque é uma pessoa dedicada, esforçada, passou. Não dá 2 anos, não completa nem o estágio probatório, não suporta mais a administração, porque é uma realidade muito diferente da realidade da iniciativa privada. A pessoa foi atrás só de
remuneração. Então não encare o concurso público, não encare o cargo público apenas com cifrões em sua frente. Encare de outra forma, tá legal? Isso é extremamente importante. Não é para você passar, é para você estar em paz, para você estar em harmonia com você mesmo, para você ir ao seu trabalho na administração pública feliz. Porque de nada adianta você ganhar uma montanha de dinheiro e todo dia ir amarrado trabalhar, né? Olhar para aquela mesa de trabalho, para aqueles processos, para a sua atividade administrativa e achar aquilo o fim do mundo, achar aquilo um absurdo. Porque isso pode desencadear determinados desvios de conduta que podem te trazer muito problema na administração. Porque aí você resolve não trabalhar direito. Você está cansado, você não tem estímulo, aquilo é chato, seu colega é chato, seu chefe é chato, o trabalho é chato. Então, meu amigão, com cuidado, com carinho, pense muito antes de se dedicar, porque você vai investir dinheiro, tempo, energia, preparação, vai se desgastar com a família, mas por um objetivo, passar em concurso. Mas não queira passar em concurso só por causa disso. Remuneração. Se você quer ganhar muito dinheiro, que você quer ficar rico, não vá para o serviço público, porque o serviço público não foi feito para enriquecer ninguém. Ele te dá garantias financeiras, estabilidade financeira, mas ele não foi feito para te enriquecer. Quem enriquece no serviço público e apenas pelo serviço público tem alguma coisa errada nessa história, tá? Diferente da iniciativa privada. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Quando você é dono do seu próprio negócio, quando você atua por você mesmo, em determinadas empresas, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Aqui não. Quanto mais você trabalha, mais trabalho você vai ter, porque vão descobrir que você é um cara eficiente e vão despejar em cima de você muita coisa. E a tua remuneração sempre será a mesma. E detalhe, ela tem teto. Você não vai ganhar aquilo que você quer e nem aquilo que é correspondente ao seu trabalho. Então, meu amigão, bonitona, na boa, não tô aqui para te desestimular, tô aqui para te ajudar a passar. Mas queira passar no concurso público e não torne a remuneração o seu único objetivo. Não, porque no futuro você vai se frustrar. Talvez você fale assim, pô, cabeça, para com isso e vamos embora para essa aula, né? Tudo bem, vamos, já vamos. Mas eu quero que você seja feliz. E que você consiga, daqui a 5, 10 anos, parar e pensar, pô, ainda bem que eu escolhi o serviço público porque isso me faz feliz. Eu venho com alegria, eu venho com satisfação trabalhar. Não quero que daqui a 5 ou 10 anos você fale, nossa senhora, não aguento, não suporto mais esse órgão, não suporto mais a administração não presta, não funciona. Isso vai gerar uma série de problemas. Problemas físicos e problemas psíquicos. Então não busque apenas a remuneração. Agora, você já decidiu, eu quero ser servidor público, vamos lá, vamos tocar o terror aí? Você tem que estudar remuneração para saber exatamente como rola e como funciona o pagamento, o faz-me rir, o arame, a bufunfa dos servidores públicos. Belezinha? Vamos lá então. A parte de remuneração na Constituição da República, ela observa o seguinte: existem espécies e gratificações no que diz respeito ao dinheiro. Aquilo que o servidor público recebe como grana, a gente não é só um salário. Ela tem diversas classificações que a gente vai conhecer na aula de hoje. E além do que você recebe em tese, como aquilo que você conhece como salário, existem as gratificações, que é um plus, é algo a mais. É um cargo de confiança, é uma chefia que você assumiu, alguma coisa nesse sentido. A remuneração no serviço público tem teto. Você não vai ganhar o que você quer. Você não vai ganhar o que o legislador acha que você merece ganhar. Você não vai ganhar nada correspondente à quantidade de trabalho que você terá na administração pública. Acúmulo de cargos ou acúmulo de remunerações, será que eu posso ter? E vinculação da remuneração do servidor público. A gente vai estudar esses 4 pontos que são pontos fundamentais e que aparecem demais em prova de concurso público. Vamos lá? Olha só, remuneração do servidor público é o pagamento pelos serviços ordinários e habituais prestados à administração pública no exercício do cargo, emprego ou função pública. Então olha só, você pode ganhar uma remuneração da administração pública por exercício de um cargo público, por um exercício de um emprego público ou pelo exercício de uma função. E aí já vamos fazer uma lembrança do bloco passado de informações da aula passada, né? Cargo público, eu estou vinculado a quem? Ao servidor estatutário. Já o emprego público, eu estou vinculado ao servidor seletista.
O servidor seletista trabalha na empresa pública, na sociedade de economia mista, né? Enquanto que o estatutário trabalha na fundação, na autarquia, na administração direta. E a função pública, cabeça, o que é isso? O que é função pública? Vamos fazer um esqueminha aqui, bacana, para a gente poder limar essa situação e fazer uma diferenciação sobre função pública e função gratificada. Então vamos lá. Vou começar aqui, ó, número 1. Cargo público, ok? Número 2. Emprego público. E número 3. Função pública. Tudo bem? Beleza? Emprego público. A gente já sabe que eu estou ligado ao cargo efetivo, concurso, tá? E o regime jurídico do estatutário, aquele que exige uma lei regulando a carreira. Tudo bem? Beleza? Tranquilos? Sussa? Aqui no emprego público, eu tenho CLT, eu tenho CTPS, eu tenho FGTS e também tenho concurso público. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Tanto o cargo público como o emprego público, eles possuem uma coisa em comum. Ambos possuem uma função pública. Função pública aqui são as atividades, atribuições do cargo. Atividades e atribuições do cargo. Emprego público, mesma coisa. Tem uma função pública. Função pública, que são atividades, atribuições do emprego. Beleza? Sussa? Tranquilos? Pô, cabeça, mas esse negócio da função pública? Função pública é uma atividade, uma atribuição. E agora a informação importante. Ela existe desvinculada de cargo ou de emprego público. Então olha só que bacana isso. Quando eu falo em cargo público ou emprego público, sempre haverá uma função pública vinculada ao emprego público ou a um cargo público. Por quê? Porque a função pública, ela é a atividade, é aquilo que o servidor vai fazer quando ele estiver trabalhando. Então, cargo e emprego sempre terão função pública. Sempre terão uma atividade, uma atribuição, uma responsabilidade a ser executada. Tá legal? É o que o servidor vai fazer, é o trabalho dele. Tudo bem? Beleza? Agora, a função pública por si só, ela analisada sozinha, ela existe, independente do cargo ou do emprego público. Quando eu falo função pública desvinculada de cargo público, eu posso pensar, sabe, em que situação? Cargo comissionado. Aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração, porque ele não é um emprego, ele não é um cargo público, ele é um cargo comissionado e ele tem uma função, uma atividade pública. Essa função, essa atividade pública aqui é justamente uma tarefa, uma atividade, enfim, o que ele vai fazer, né? Então, meu amigão, bonitona, lembrem-se do seguinte: cargo e emprego público sempre terão funções públicas. Agora, a função pública ela pode existir sozinha. Exemplo, o cargo comissionado. E não precisa ter concurso para isso.
tá bom? Isso é extremamente importante você saber, vai ser muito útil para você nas aulas de direito constitucional e nas aulas de direito administrativo. Agora que a gente verificou a diferença entre cargo, emprego e função pública, eu preciso te contar que existem dois tipos de função pública no nosso estudo de hoje. Tem dois tipos. Olha só, a gente tem aqui, ó, a função pública, que é diferente da função pública. Ah não, cabeça, o que é isso? Ó, tô fazendo a diferença porque aqui tem um F maiúsculo, tá? Esta função pública significa atividade, significa atribuição. Todo cargo / emprego possui função pública, possui uma atividade, possui algo que tem que ser feito no exercício desse cargo, ok? Essa função pública com F maiúsculo aqui, essa função pública com F maiúsculo, eu tenho aqui gratificação. Gratificação. É um acréscimo na remuneração. É um acréscimo, é uma gratificação, é um acréscimo na remuneração do servidor, no vencimento do servidor, né? Vou até trocar aqui, vamos colocar, é um acréscimo no vencimento, não é remuneração, vencimento. É um acréscimo no vencimento do servidor, é um acréscimo no vencimento do servidor, por ocupar um cargo de chefia ou assessoramento ou de direção. Você recebe uma função pública aqui com F maiúsculo porque você é chefe, porque você é assessor ou porque você é diretor de um departamento, né? De um órgão, enfim. E aqui a função pública com F minúsculo, ela é na verdade a identificação da atividade que o servidor desenvolve. Você tem que saber que existem essas duas hipóteses de função pública e elas são comumente questionadas em concurso e muita gente confunde, acha que é tudo a mesma coisa. Não. Essa função pública é gratificação, ela tem a ver com aumento de remuneração. Essa aqui é atividade, isso aqui é trabalho. Todo cargo público, todo cargo público, todo emprego público tem uma função pública. E a função pública pode existir, inclusive, sozinha, nos cargos comissionados, né? Aqui a função pública é uma gratificação. Você vai receber uma... A gente chama, na verdade, essa função pública de FC. O que é FC, cabeça? Função comissionada, né? Ou função de confiança. Muitos servidores públicos ficam fissurados nessa função aqui. Por quê? Porque eles querem assumir uma chefia, querem assumir uma direção para poder ganhar mais, para poder receber mais dinheiro, né? E em compensação, eles passam a ser chefes, assessores ou diretores. Isso também implica um aumento de responsabilidade. Isso implica um aumento da quantidade de funções públicas, de trabalho, de atribuições, né? Daquilo que ele vai ter que fazer. Ele vai ganhar mais, mas ele vai passar a trabalhar mais. Função pública com F maiúsculo, função pública com F minúsculo, tudo bem? Essa aqui é gratificação, essa aqui tem a ver com dinheiro, essa aqui tem a ver com função de confiança ou função comissionada. Essa aqui tem a ver com trabalho, né? Quebrar pedra. Aqui Léo faz me rir, esse aqui quebra pedra e aqui ele faz me rir. Belezinha? Sussa, tranquilo? Então vamos lá. Vamos que a gente tem bastante coisa para ver nessa aula de hoje, mas você precisava ter essa noção, essa diferença, porque daqui para frente eu vou falar em função pública como gratificação, e você não pode nem pensar em confundir isso com atividade de trabalho, que é a função pública com F minúsculo.
Segundo o artigo 41 da Lei 8.112, remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então, por que eu troquei lá a remuneração? Porque, olha só, a remuneração do servidor, segundo a Lei 8.112, a remuneração do servidor, segundo a Lei 8.112, ela é composta por aquilo que nós chamamos de vencimento do cargo, tá bom? Vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias previstas em lei. Vantagens pecuniárias previstas em lei, tá? Então, olha só, quando eu falo em remuneração, eu tenho aqui vencimento mais vantagens pecuniárias. O que é isso, cabeça? Olha aqui, ó. Vamos desenhar outra vez, né? Vou te dar um exemplo do olerite. Você tem aqui, ó, vencimento. Qual é o vencimento? Ó, o vencimento do servidor é de R$1.000, ok? Aí ele recebe uma gratificação por atividade em sala de aula. Ele é um professor. Aí ele recebe mais uma gratificação de R$250, só porque ele está em sala de aula. Aí, ó, isso aqui é parcela 1, isso aqui é parcela 2, agora é parcela 3. Ele recebe uma outra gratificação por atividade fora de sala, ou seja, pelo trabalho que ele leva para casa. Aí ele tem mais uma gratificação de R$250. Mas isso aqui é uma parcela que compõe o salário, né? Aquilo que a gente conhece como salário, tá? Ó, vencimento, tá no singular. Vou colocar mais uma parcela aqui. Vamos pensar que esse professor, ele recebe uma gratificação. Essa gratificação aqui que eu estou falando agora é uma função comissionada, porque ele é chefe dos professores do grupo de estudos de matemática. Beleza? E aí, por conta disso aqui, por ser chefe, ele recebe mais R$500. Beleza? Tudo bem? E vamos colocar um 5 aqui, ele recebe o Vale Coxinha. O que é isso, Vale Coxinha? Vale Alimentação. O Vale Coxinha dele é um Vale Coxinha bacana. É um Vale Coxinha de mais R$500. Fecha a régua aqui, eu não vou mais colocar parcelas. Então, olha só, a remuneração desse servidor tem 4 parcelas, poderia ter muito mais. Poderia ter hora extra, poderia ter um adicional qualquer. Então, olha só, aqui eu tenho R$500, aqui eu tenho R$1.000, né? E 1.000 do salário. Então, esse professor vai receber R$2.500. Essa vai ser a remuneração dele. Essa vai ser a remuneração. Mas a remuneração aqui, eu estou te mostrando a remuneração do servidor, ela é composta por diversas parcelas, diversos acréscimos, gratificações, enfim. Ó, gratificação por atividade em sala de aula, gratificação por atividade fora de sala de aula. Gratificação, que é uma função comissionada, por ele ser chefe de um grupo de estudo de professores de matemática. E ainda recebe um Vale Coxinha no valor de R$500, que é o Vale Alimentação dele. Então, eu tenho uma remuneração final de R$2.500. Isso aqui é chamado de remuneração por disposição expressa da Lei 8.112. Acontece que é muito comum a gente encontrar 3 tipos de remuneração. Agora que você entendeu que a remuneração do servidor público ela é composta de parcelas, é diferente da iniciativa privada. Quanto você ganhar? Eu sou motorista de ônibus, eu ganho R$3.000 por mês. É um valor lá, já vai estar aqui em cima, R$3.000 por mês. Né? No serviço público isso é um pouco diferente. Por quê? Porque os valores o valor final da remuneração ele é composto por uma série de parcelas, né? É o que a gente chama de vencimento e de vencimentos. Então, eu quero que você entenda o seguinte, nós temos o vencimento do cargo, que é o que chamam de vencimento base, que é aquele valor de R$1.000. E ele pode ser acrescido
de vantagens, de parcelas pecuniárias, de gratificações, né? Porque ele tem atividade aqui, atividade ali, então vai aumentando o salário dele. Só que quando eu somo o vencimento com essas vantagens, eu deixo de ter vencimento no plural e passo a ter, vencimento no singular e passo a ter vencimentos no plural. Subsídio, vencimentos, salários e vencimento. São 4 coisas diferentes, são 4 formas de pagar a mão de obra do servidor e você tem que saber que isso existe, porque cai em prova. São 4 classificações diferentes, tá? E cada uma delas tem uma finalidade, cada uma delas tem uma razão de existir. Então, vencimento, vencimentos, subsídio e salários. A gente vai analisar todas elas, beleza? Olha só, a remuneração do servidor, seja ela um subsídio, seja ela vencimento, seja ela salário, seja ela só vencimento no singular, ela é fixada por lei. Isso é muito importante. A remuneração do servidor público é fixada por lei. É diferente da iniciativa privada. A iniciativa privada você vai lá, faz um acerto com o seu empregador, você vai ganhar X valor por mês, né? Ou quinzenal, ou semanal, vai depender do teu acerto. É livre isso, até certo ponto é livre, né? Nem todo mundo tem tanta margem de negociação quando vai procurar um emprego. Mas para o servidor público não existe margem de negociação. O servidor público, quando ele faz concurso público, ele já sabe a remuneração dele, porque essa informação aqui, ela é pública. Eu já falei para vocês querem saber quanto cabeça ganha, vai lá no site da PGR, acessa o site, a parte de transparência e vai verificar a folha de pessoal. Lá tem a remuneração de todos os servidores do Ministério Público da União, todos, sem exceção, não tem nada escondido. Por quê? Transparência. E quem fixou essa remuneração? Lei. É lei. A minha remuneração aumenta se a lei autorizar. Se a lei não autorizar, eu ganho a mesma coisa. Eu passei 10 anos sem reajuste. 10 anos sem nenhum reajuste. Acabaram com a carreira do Ministério Público da União. Por quê? 10 anos sem ter qualquer revisão ou reajuste da remuneração do servidor. Então ela é fixada por lei ordinária específica. Isso tem previsão expressa no artigo 37 da Constituição e é de iniciativa privativa. O que é iniciativa privativa? Só determinadas pessoas podem pedir para mexer na remuneração do servidor. Tá? Não é qualquer um, não é qualquer deputado, por exemplo, que pode propor um projeto de lei. A gente vai conversar um pouquinho já sobre a questão da competência privativa para analisar a remuneração de servidores públicos. O artigo 37, inciso 10, estabelece o seguinte, que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio, olha que bacana, a Constituição reconhece a existência de remuneração e reconhece a existência de subsídios. Então a própria Constituição me diz que existem 2 formas de remunerar o servidor, de pagar o salário do servidor, né? Uma pode ser chamada de remuneração, que segundo a 8.112, a gente acabou de ver, artigo 41, nós temos lá que a remuneração nada mais é que o vencimento no singular acrescido de parcelas, acrescido de gratificações ou vantagens pecuniárias. Ao passo que o subsídio não é subsídio, tá? Pelo amor de Deus, não saia por aí me falando, eu recebo subsídio. Você fala subsolo também, né? É subsídio, belezinha? Olha só, o S, quando vem logo depois de uma consoante, ele tem som de S, não tem som de Z, tá? Pelo amor de Deus, não me saia por aí falando subsídio, que isso aí vai dar até uma gastura, ó. Já passo mal, belezinha? Então, subsídio é parcela única, enquanto que remuneração são várias parcelas compondo o salário, o que vai ser pago para o servidor, tá? Então o artigo 37, inciso 10 da Constituição diz: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Então olha só, alguns pontos muito importantes. A remuneração do servidor, ela será fixada ou será alterada, por lei específica. Meu amigão, bonitona,
passa a canetinha marca-texto nesse específica, coloca aqui o asterisco, ó, coloca o asterisco, por favor, muito cuidado e carinho nesse dispositivo da Constituição. Porque o examinador, tranqueira que ele vai fazer o seguinte, ele vai eliminar esse lei específica, ele vai colocar só lei. Vai colocar só lei. O examinador é um infeliz, né? O time dele está na segunda divisão, não é o Inter, tá? Porque se ele fosse do Inter, ele seria eternamente feliz e grato. Mas o time dele está na segunda divisão. Então ele quer descontar a frustração dele em você. Ele vai arrancar essa específica daqui. É muita maldade. E aí, não, mas é isso mesmo, você está lá na prova, pô, remuneração é fixada por lei, remuneração é fixada por lei, e você, pô, o examinador colocou que a remuneração é fixada por lei, tá certo, pá, valeu. Acertei uma, lembrei do cabeça. Não, você não lembrou do cabeça, porque o cabeça está falando para você lembrar que é lei específica. Eu preciso de uma lei especificamente para tratar de um assunto, remuneração. Eu não posso reorganizar uma atividade qualquer na administração pública, no órgão, a estrutura do órgão público, e nessa lei que reorganiza todo o órgão, eu mexo na remuneração. Negativo. É uma lei especializada, específica só para remuneração. Fixar ou alterar. Quando fala fixar ou alterar, você pode pensar o seguinte: aumentar a remuneração, aumentar a remuneração. Pode, ó, diminuir. Que isso, cabeça? Você está louco? O salário é irredutível. É, o salário é irredutível no serviço público, salvo se uma lei reduzir. A irredutibilidade do salário é uma garantia relativa. Ela está na Constituição como garantia relativa tanto para a iniciativa privada como para o serviço público. Lá no artigo 7º da Constituição você verifica que o salário é irredutível, salvo acordo ou convenção coletiva. Aqui no serviço público, a remuneração do servidor também é irredutível, salvo alteração por lei específica. Delícia isso, né? Você já pensou se os administradores municipais, estaduais e o governo federal entendessem mais desse dispositivo? Rapaz, a briga ia ser para manter o salário e não para aumentar, porque iam querer reduzir a remuneração do servidor por lei específica. Tá? Fica esperto. Por que observar a iniciativa privada? Porque se eu trabalho no serviço público, no executivo, por exemplo, não pode um deputado estadual querer aumentar a remuneração do servidor. Eu sou servidor do executivo, então é o chefe do executivo que vai propor uma alteração da lei para aumentar a minha remuneração, ou alterar a forma de pagamento, enfim, para mexer na remuneração, porque a competência é privativa. A gente vai ver daqui a pouquinho isso, tá bom? A gente vai começar agora a analisar os conceitos de subsídio, vencimento e por aí vai. Próxima aula, próximo bloco de informações, te espero aqui, beleza? Clique lá